prazer, né, estarmos de novo falando sobre a Palavra de Deus. E a gente vai estar discorrendo hoje sobre a lição da escola dominical, lição da escola dominical, que tem como tema Cristo se revela aos nobres. Essa é uma passagem que a gente vai estar estudando hoje, que fala sobre, que está localizado no capítulo 4 do Evangelho de João. Cristo se revela aos nobres. Nesse capítulo 4, a gente já tem a parte mais famosa, a primeira parte, que fala da mulher samaritana. E agora, numa segunda parte, uma parte menos conhecida das pessoas, é onde Cristo, então, vai se encontrar com um oficial de Herodes. Era um homem de alta patente, era alguém que trabalhava com Herodes, que conhecia Herodes e estava ali próximo do rei. Certo? Esse é o tema de hoje. Esta passagem está no livro, então, de João, no capítulo 4 do Evangelho de João. Eu vou ler aqui, o capítulo 4, esse trecho, os versículos, e depois a gente vai desenvolvendo esses versículos. Cristo se revela aos nobres. A partir do versículo 43, fala assim, no capítulo 4 de João, do Evangelho de João, fala assim: e 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia. Então, 2 dias depois, Jesus partiu dali e foi para Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Então, os galileus receberam Jesus, está dizendo aqui. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Ok? Então nós temos aqui, nesta passagem, que Jesus esteve na Judéia, região sul de Israel, e depois Jesus seguiu em direção à região norte de Israel, que é uma região chamada de Galiléia. Antes de chegar na Galiléia, nós já lemos e estudamos que Jesus esteve em Samaria, que é a cidade e a região que ficava no meio, no centro. Então, e aqui fala assim, olha, no verso 43, e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Jesus estava, então, 2 dias depois, Jesus estava em Sicar, uma cidade de Sicar, uma cidade em Samaria, onde teve aquele encontro com a mulher samaritana, e eles pediram para ficar com eles. E o versículo 42 fala assim, ó, e diziam à mulher, isso são os habitantes de Sicar, já não é pelo que eu digo que nós vemos, porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, o Jesus deu um testemunho
para aquela mulher e depois para aqueles moradores. E aqueles moradores reconheceram de Sicar muitos ali na cidade desprezível, cidade de Samaria, que era a cidade desprezada, né? Mas eles reconheceram que Jesus era o Salvador. Muitos creram nele, como diz o versículo 42, né? E falaram, ele é de fato o Salvador. Então, eles pediram Jesus para ficar ali, e Jesus ficou ali 2 dias, né? Como diz o versículo 40. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Então, Jesus ficou 2 dias na cidade de Sicar, em Samaria. Ele ficou ali. E aí, depois de ele ficar ali 2 dias, ele vai seguir adiante. E quando ele segue adiante, aqui diz o seguinte, que Jesus, então, a mulher samaritana veio buscar água no poço. Então, Jesus estava lidando com alguém pobre, alguém simples. Quando Jesus agora, caminhando na direção da Galileia, de Cafarnaum, Jesus encontra com esse homem nobre, né? O título aqui vai dizer, Jesus se revela aos nobres. É um outro cenário. Então Jesus vai encontrar um outro tipo de pessoa. Jesus já tinha estado em Jerusalém, no capítulo 2 de João, conta essa história. Ele esteve em Jerusalém e ele fez muitos sinais lá em Jerusalém. Então muitas pessoas galileus que provavelmente estavam em Jerusalém por ocasião das festas ali, e esses galileus voltaram, né, para a região da Galileia e viram Jesus chegando lá. Então eles foram para a festa, viram sinais, aí eles foram, deve ter contado para os galileus de lá, e os galileus de lá queriam então ver sinais de Jesus, né? Então, interessante a gente pensar aqui o seguinte, que Jesus ele já começa falando então o seguinte, Jesus fala o seguinte, olha, ele estava indo para Galileia, depois de sair de Sicar. Jesus fala então, logo no início, ele vai dizendo então, olha, partiu para Galileia. Ele viu que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então assim, quando você fala assim, mas Jesus não tem honra na sua própria pátria, o que nos lembra? Isso nos lembra uma passagem bíblica de Lucas 4, 24. Então quando eu pego aqui na minha Bíblia, Lucas 4, versículo 24, mas por que Jesus falou isso? Que um profeta não tem honra em sua própria terra, né? Então quando ele fala que um profeta não tem honra em sua própria terra, né? O que nos faz lembrar? Isso nos faz lembrar então de Lucas capítulo 4. Em Lucas capítulo 4, a gente percebe, nesse capítulo, Lucas capítulo 4, versículo 24, a gente percebe que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Ele fala isso em Lucas 4, versículo 24. Então, ele falou outras coisas. Por exemplo, Jesus falou aqui, nessa passagem, é bom lembrar o seguinte, quando Jesus começou o seu ministério, ele já começou fazendo o seu ministério, na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Jesus foi criado na cidade de Nazaré, que é na região da Galileia. Então, no texto de hoje, ele está voltando e ele vai relembrar isso. Então, ele está chegando próximo de Nazaré, parece que ele não vai a Nazaré. E ele segue, né, e vai na direção de Cafarnaum. Então, no caminho é que Jesus encontra, então, esse homem ilustre, né, de grande posição social, uma pessoa que trabalhava junto com Herodes, o rei Herodes. Mas a lembrança aqui dessa passagem, que nos fala aqui, no versículo 43, quando Jesus fala que um profeta não tem honra em sua própria pátria, ele está lembrando o fato que já aconteceu antes, que foi lá, a gente vê em Lucas capítulo 4, versículo 20 em diante. Fala assim, ó, resumindo a história, Jesus, ele foi na sinagoga, assistiu os trabalhos lá na sinagoga, e depois de ele assistir os trabalhos na sinagoga, alguém tinha a oportunidade de ler um texto das Escrituras. E Jesus leu o texto das Escrituras. E quando ele leu esse texto das Escrituras, lá o texto que ele abriu foi do profeta Isaías, versículo 17 do capítulo 4 de Lucas. Então lá fala o seguinte, que então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então Jesus achou o que estava escrito
o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Então esse é o ano que Jesus estava lá, é o ano de aceitar o Senhor. Aliás, todos os anos, todos os dias, são dias e anos de aceitar o Senhor. Porque nós devemos viver o que nós vivemos hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, quando Jesus passou lá, ele devolveu o livro ao assistente, e o que Jesus disse depois do comentário dele? Ele falou assim, olha, no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que escritura? O que eles acabaram de ouvir? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus, o Messias, que Isaías disse 700 anos antes, estava ali, ele veio e estava lendo o texto, falando assim, até hoje cumpriu a escritura. Agora imagine comigo você, o privilégio que era para aquelas pessoas ouvir, deveria ser, que as escrituras, ou que a profecia estava se cumprindo. Então, quando, por exemplo, eu estou aqui falando para você do Evangelho de Cristo, eu estou cumprindo com o mandamento das Escrituras. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Onde está isso? Você acha em todos os Evangelhos. Final de Mateus, final de Marcos, está lá. Então, nós temos que cumprir aquilo, assim como Cristo cumpriu a missão dele, nós, como servos de Cristo, devemos cumprir o chamado de ir evangelizar, pregar o Evangelho. Primeiro nós temos que converter, depois a gente vai evangelizar as pessoas, né? Então, continuando, o que as pessoas fizeram da sua cidade? Então, por que o profeta não tem honra na sua própria pátria, na sua própria terra? Porque meus vizinhos me conhecem. Então, eles falam, tem até um provérbio popular, né, que dizem que santo de carne faz milagre, não é verdade? Não tem? Então é o seguinte, Jesus foi e disse, talvez venha daí isso, né? Talvez. Então passou Jesus a dizer, aí acontece o seguinte, olha, todos que lhe davam o testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. Então, eles disseram assim, aqui ele fala, não é este o filho de José, gente? Nós não conhecemos, ele não é nosso vizinho, né? Se a gente for ler em Marcos, fala assim, ó, Marcos capítulo 6, eles vão além, né? Eles falam assim, não é, a mãe dele não é Maria, suas irmãs não viveram entre nós, os seus irmãos, cita o nome de 4 irmãos de Jesus, está lá em Marcos, desculpa, no princípio do livro de Marcos, de Evangelho de Marcos, ele cita até o nome dos irmãos, os 4 irmãos de Jesus, né? Então, Jesus morava ali em Nazaré, quando criança, mas Deus salvou o homem através de um homem, de Deus, Deus que encarnou o Filho se tornando homem. Mas lembre-se, Jesus não era atraído pelo pecado. Alguém citou até para mim ontem de manhã, falou, por que de manhã as misericórdias de Deus, ela já tem que atuar sobre nós? Porque às vezes a gente levanta pensando mal, já levanta de manhã pecando. Aí ele citou o Salmo 37. De fato, agora Jesus não acordava assim, né? Às vezes você dormiu com mágoa de alguém, você já acorda querendo torcer o pescoço. Então assim, por isso que lá o Salmo fala, eu não sei se é o 37, alguém me falou que é, eu não olhei agora, mas fala que as suas misericórdias atuam na minha vida desde manhã, porque nós somos pecadores, né? E nós precisamos da graça de Deus. É por isso que a salvação, ela não é por obras, mas por fé. Ninguém pode comprar a sua salvação, mas crer. Esse é o ponto, crer. Então, aqui nós vimos então essa passagem que Jesus não tinha, não foi bem recebido na sua própria terra, na sua própria cidade, né? Agora, quando a gente continua, ele vai então entrando agora pelo interior da Galileia. Jesus chegou em Caná da Galileia. Então, em Caná da Galileia é que ele vai encontrar a igreja oficial. Em Caná da Galileia, ele teve antes, né? Ele teve antes quando ele fez o milagre, né? Em Caná da Galileia foi quando ele fez no capítulo 2 do livro de João, do Evangelho de João. Vocês conhecem muito bem essa passagem, da festa de casamento, onde Jesus
ele multiplicou a quantidade de vinho que tinha ali, naquela, vamos chamar de botija, né, que acabou. A mãe de Jesus fala com ele, e ele vai multiplicar aquilo, e em Caná da Galileia ele faz aquele milagre. E depois o pessoal da Galileia, de modo geral, ficaram sabendo, né, e o pessoal de Nazaré ficou sabendo, e eles queriam então que Jesus fizesse o milagre, ele tinha feito na outra cidade. Então, o objetivo de Cristo, igual ele falou, eu vim, né, para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus estava evangelizando os pobres. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para morrer pelos pecados de todos os homens que queiram aceitá-lo como Senhor Salvador. É interessante, gente, pensar que a libertação dos cativos e restauração de vista aos cegos, ele fez isso. Jesus restaurou a vida aos cegos. E ele falou para os fariseus, olha, porque vocês falam que veem, é porque vocês não veem. Então Jesus trouxe visão, gente, aos que viam, que não viam, espiritualmente falando. Né? E as pessoas que achavam que viam, não viam, igual os fariseus, conheciam tanta lei e não enxergavam. Jesus teve embaixo com isso quando ele falou isso. João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. Deu vista ao cego. E essa pessoa creu em Jesus. João capítulo 9. Por outro lado, os fariseus, Jesus falou com eles, olha, e eles duvidavam, né, do milagre de Jesus. Jesus falou, olha, eu vim dar vista ao cego. Outras palavras, tem gente que vê, que acha que vê e não vê. E tem gente que não vê e passa a ver. O ver aí é espiritualmente, gente. É ver Jesus como Salvador. Sabe? Porque essa vida aqui é curta. Os milagres de Jesus foram sinais temporários para mostrar que ele era o Filho de Deus, o Salvador dos homens. É isso que é os milagres. Então, às vezes, as pessoas dão mais importância o milagre do que o Cristo. E a Bíblia fala que o Cristo, a fé no Cristo, tem mais importância do que os milagres e sinais. Os sinais era só para provar que ele viria, assim como cumpriu essa profecia do livro de Isaías. Quer dizer, o Messias viria fazendo sinais. E ele fez sinais, muitos sinais, né? Milagre. Então ele deu vista aos cegos, né? E evangelizou os pobres, libertou os cativos, como por exemplo aquele gadareno que tinha um espírito, demônios nele, né? Então hoje os demônios oprimem muitas pessoas, né? As pessoas fazem muitas coisas absurdas, né? Que a gente fala, puxa, não é possível que isso fez isso. Então assim, os demônios oprimem, né? Então Jesus veio trazer esse tipo de libertação, liberdade dos oprimidos, opressão, né, espiritual, né? E apregorar o ano aceitável do Senhor. Então Cristo veio para trazer a salvação. Agora, quando a gente vai seguindo adiante, a gente vai perceber que na passagem bíblica, em Galileia, os galileus receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Então eles receberam. Aí Jesus percebe o coração das pessoas. O que Jesus vai dizer? Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho, como nós mencionamos aqui, naquele milagre do capítulo 2 de João, né? Aqui nós estamos no capítulo 4. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então lhe disse Jesus, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então aqui o que a gente percebe? A gente percebe que o homem veio até Jesus porque alguém falou com ele, ele veio, um oficial, então ele veio até Jesus e falou, desce comigo, né, daqui até a cidade de Cafarnaum, porque meu filho está muito doente. Então, ele pediu Jesus para fazer isso. Então Jesus, o que ele faz? Jesus vai e responde uma palavra dura, mas eu vejo que Jesus não estava falando somente para ele estava falando para aquele povo ali, os galileus que iam ver sinais. Então o que Jesus responde? Jesus responde no versículo 48, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se vocês não virem milagres e sinais, vocês não vão acreditar. Vocês estão atrás de milagres e sinais. Então, nós falamos sobre Nazaré, nós comentamos sobre Jesus em Nazaré, e também, aqui, nós também já comentamos, aqui,
aliás, encarnada, exatamente. Aqui nós comentamos então sobre Caná da Galileia. Agora, esse nobre, sabe esse nobre aqui que procurou Jesus? A gente ficou pensando, esse nobre não seria um oficial de Herodes que a Bíblia já citou? A gente não sabe. A Bíblia não fala o nome dele, mas é bom lembrar de alguns casos na Bíblia, para reflexão, para conhecimento, de algumas pessoas que eram nobres de alta patente lá no palácio do Herodes e tinha contato com ele. A gente ficou pensativo, porque, por exemplo, olha, quando a gente lê, por exemplo, a gente lê Lucas 8, versículo 3, a gente vai ver, em Lucas 8, capítulo 3, versículo 3, a gente percebe aqui uma coisa interessante. O que está aqui escrito em Lucas 8, 3? Fala assim, olha, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e por aí vai. Então, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Então, um dos procuradores de Herodes chamava-se Cusa. Poderia ser ele? Sim. Né? Poderia ser ele, um procurador de Herodes. E é interessante a gente pensar nisso, porque tem mais passagens na Bíblia que nos faz lembrar até de as Joanas, pessoas de alta posição social, creram em Jesus. Ok? Então, Jesus não veio só para os pobres, não, igual alguns acham. Jesus veio para todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, a salvação, e tem uma passagem em Pedro que fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, Deus não quer que ninguém se perca, senão todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, nós estamos lidando agora com as pessoas de de alta condição social. Então, quando a gente olha então a história de Joana, então é a esposa de Cusa. Então a gente vê, por exemplo, aqui, quando a gente dá uma lida, a gente vem aqui e dá uma lida, por exemplo, no capítulo sobre Cusa, né? 23 e no capítulo 24, no capítulo 23 de Lucas, a gente vai ver alguns detalhes que Lucas, o escritor Lucas, sabia que é possível que alguém que estava na corte falou para ele. Por isso que ele registrou que poderia ser Joana, que era esposa de Cusa, que estava na corte. Né? Por exemplo, no capítulo 23, versículo 8, fala assim, Herodes, vendo a Jesus, Lucas 23, versículo 8, sobremaneira se alegrou, pois havia muito vida. Quer dizer que Herodes ficou alegre quando ele viu Jesus. Tinha muito tempo que queria ver Jesus. Como é que a gente sabe? Lucas soube. Alguém olhou para ele. Talvez Cusa, para a esposa dele, né? E aí, Cusa no final, Cusa não, esse líder, esse homem de alta patente, esse nobre, ele se converteu, ele e a família dele. A Bíblia vai dizer, como nós lemos no finalzinho do capítulo 5, né? Capítulo 4 desse Evangelho de João, né? Pode ser que ele mesmo falou para Lucas ou outra pessoa, né? Mas é interessante que Herodes queria muito ver Jesus, olha, e ele ficou alegre quando ele viu Jesus, aí quando Jesus estava indo para ser julgado, para ser crucificado, e fala o seguinte, olha, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Então assim, por que Herodes estava muito alegre? Em quem está a sua alegria? Essa que é a pergunta. Então assim, a nossa alegria, ela está em alguma coisa que tem base, ou é uma alegria passageira, fútil, né? A alegria dele é porque ele queria ver sinais, ele esperava que Jesus fizesse sinais. É uma alegria dos sentidos, a alegria da carne. Mas a Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, né? Fala da alegria. Então a alegria em Deus é uma alegria eterna, é uma alegria, não é o tempo todo alegre, mas sempre que possível alegre, que é uma alegria que será recompensada. Né? A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a alegria no Senhor é a verdadeira alegria. Então aqui fala que Herodes, Lucas 23, versículo 8, se alegrou, ele estava alegre. Mas aí, quando você lê o versículo 11, mas espera aí, o versículo 8 fala que ele ficou muito alegre. O que acontece no versículo 11, do mesmo capítulo 23 de Lucas? Já fala assim, ó, naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele.
Por quê? Porque Jesus nada respondia. Jesus não fez sinal nenhum ali, próximo da sua morte. Porque Jesus estava pronto para morrer pelos nossos pecados. Então Jesus não fez nenhum sinal. Jesus nada respondeu. E o Herodes, que estava alegre, logo se enfureceu e começou a desprezar ao Senhor Jesus, né? Tratando ele com desprezo e escárnio, né? Usando palavras desrespeitosas. Isso que é o escárnio. Então, quando a gente lê o versículo 12 do capítulo 23 de mesmo Lucas, naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram. Eles eram inimigos. Então, quem é que deu essa informação? Pode ser que tenha sido o marido, né, de Joana. E pode ser que seja esse personagem de hoje. A Bíblia não fala abertamente, mas poderia ser ele. Okay? Agora, quando a gente dá sequência, a gente vai perceber que nós vamos perceber o seguinte: nós vamos perceber que logo a seguir o Senhor vai falar: se tu não vires, ou se vós não vires, né? Ele estava se referindo aos judeus em geral. Então ele falou: se vocês não verem sinal, né, gente, vocês não vão crer, né? Vocês têm que ver, né, para crer. E ele falou para Tomé o quê? Conhecida aquela passagem: bem-aventurado os que não viram e creram. É isso que Jesus falou para Tomé. Não é isso? Você pode ser bem-aventurado. Você não viu. Se você crer, você vai entrar nas bem-aventuranças. Porque Tomé passou vergonha, teve que ver para crer. Fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Né? Então, quando a gente dá sequência, Jesus estava pondo esse homem à prova. Né? Os judeus não queriam crer. Vocês viram que em Sicar, quando nós lemos no final do capítulo 40, por aí, né, no mesmo capítulo 4 de João, os homens creram por causa do testemunho de uma mulher, foram até Jesus, Jesus falou do amor de Deus, falou que ele era o Salvador, né? E eles creram, né? Aqueles homens, aqui em Sicar, não, aqui em Cafarnaum, aqui, aliás, aqui não é nem Cafarnaum, né? Aqui eles não queriam crer, né? Aqui eles queriam calar, eles queriam ver um sinal do Senhor Jesus. Tem várias passagens que as pessoas pedem Jesus sinal para o seu bel prazer, né? Por exemplo, no capítulo 12 de Lucas, no versículo 38, a gente tem ali os fariseus, conhecedores da lei, viram tantos sinais, e tem um momento que eles falam assim: mestre, nós queremos ver da tua parte um sinal. Aí Jesus falou: olha, nenhum sinal vai ser dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no interior de uma baleia, né, de um peixe, né, ele diz, assim será com o Filho do Homem. Jesus deu sinal? Pois é, claro que deu. Jesus sempre dava sinal. Jesus nunca foi omisso em pregar o Evangelho. Mas por que ele deu sinal? Porque Jesus estava vivo. Jesus não tinha morrido ainda. Isso aí aconteceu no capítulo 12, como eu mencionei. A morte de Jesus está lá no capítulo 24, lá para frente, 23. Então, assim, Jesus falou assim, ou seja, Jesus quis dizer o quê? Ele quis dizer que ele ia ficar morto 3 dias e que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele deu o sinal para ele. Ele nunca deixava de dar o sinal. Mas a natureza humana, o coração humano, a teimosia humana quer sinal para os sentidos. Né? Algo que agrada o ouvido, algo que agrada os olhos, algo que agrada, então, os sentidos. Né? Então, Jesus falou que não iria ter sinais a não ser o do profeta Jonas. Né? Agora, tem uma coisa perigosa que a gente está vivendo nos dias de hoje, que é o quê? Que é a questão do final dos tempos. Eu acho que nós podemos estar no final dos tempos pelo que tem acontecido no mundo. E, por incrível que pareça, a Bíblia fala o seguinte, olha, sobre a questão do sinal, fala que no futuro os homens crerão na mentira ao ver todo o poder e sinais e prodígios de mentira de Satanás realizado pelo filho da perdição, o anticristo. Então, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 11, eu vou dar uma lidinha rápida aqui, vai dizer alguma coisa, em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11, vai dizer alguma coisa sobre isso. Eu vou fazer questão de ler aqui sobre o futuro. O que a Bíblia fala? Que o futuro pode ser hoje, pode ser amanhã. Né?
futuro não é agora, mas ele pode ser ainda hoje. Então, o que está dizendo segundo Tessalonicenses, na minha Bíblia aqui? O que vai dizer segundo Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Aqui diz o seguinte, ó. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha, a gente deve pensar o seguinte, olha, quem não crer em Jesus vai acreditar em qualquer coisa. Parece absurdo, mas vai acreditar em qualquer coisa. Quem não creu em Jesus, não crê em Jesus hoje pela sua palavra, né, nós podemos provar, o Jesus provava pela palavra, mostrando na própria Bíblia, Jesus fazia isso. Ele mostrava no Velho Testamento que ele era quem haveria de ver, igual eu acabei de ler para vocês há poucos minutos atrás. Uma das passagens, por exemplo, mas me cita uma passagem, Salmo 22, está claro, falando da morte dele, como seria, escrito por Davi 1000 anos antes. Então Jesus, ele mostrava para as pessoas o que a gente faz hoje. É uma forma preferencial que ele gostaria de evangelizar as pessoas. E nós podemos evangelizar hoje. É assim que Jesus fazia, como ele fez nos samaritanos, mostrando nas escrituras, que foram escritas antes dele vir, que ele viria. Entende? Isso já é prova o suficiente. Não precisaria de mais do que isso. Então, cuidado com os sinais. Cuidado com os milagres, né, que você fica vendo e quer ver. Cuidado. Bem-aventurado os que não viram e creram. E tome cuidado, porque as pessoas que amam o sinal, eu posso citar para você capítulo 13 de Apocalipse. Se a gente ler o capítulo 13 de Apocalipse, a gente vai ver lá as duas bestas, que pode ser o falso profeta e o anticristo. O falso profeta seria um falso líder religioso carismático, né, que as pessoas gostam. Está escrito no capítulo 13 de Apocalipse, que virá. Então esse falso líder mundial, né, carismático, vem para enganar o povo. Outro que vem para enganar é um líder político, né? Já estão falando na nova ordem mundial que o plano, não sei se é verdade, até 2030, a partir de 2021, já tem vídeos rodando por aí de um tal rabino, né, que tem essa informação que vem da ONU, não sei se é verdade. Quer um governo mundial, né, quer uma moeda, né, quer o fim da propriedade privada, o Estado vai ser dono de tudo isso e um monte de outras coisas. Quando você olha para essas coisas no líder mundial, aí você assusta, porque você vê capítulo 13 de Apocalipse, porque lá fala em Apocalipse capítulo 13 que vai ter a primeira besta e a segunda besta. E eu não vou entrar nos méritos não, mas a gente entende que os intérpretes que é um líder religioso e um líder político, né? E fala que o dragão é que dá poder para ele. Então o dragão seria Satanás, né? A antiga serpente, de outra passagem fala, então o dragão vai dar, Satanás daria, então estaria dando a interpretação possível, seria dando poder para o falso profeta, falso líder religioso, carismático, fala que ele tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Quando fala como dragão, a gente imagina que ele vai falar blasfêmias, né? Tipo assim, fala coisas que ofendem a palavra, ok? E o mundo está sendo educado, gente. O fim do conceito de judaico-cristão, né? As pessoas, eu nunca vi isso antes, vocês já viram? Tudo que diz respeito à fé, as pessoas são contra a Bíblia. A questão da família, né? Por exemplo, né? A questão das drogas, né? O direito do errado sobre o certo, né? As pessoas podem fazer o que quiserem, né? Que se prega isso, né? Então assim, está misturando tudo, é a revolução, né? Então assim, o mundo caminha, se a gente for fazer uma análise, o mundo caminha nessa direção contrária às escrituras. Então talvez essa seria a forma de blasfêmia, vamos dizer assim, de falar como dragão, porque tem líderes religiosos aí falando até em acabar com as escrituras. Eu acho que vocês viram, né?
em um líder político, né? Então a guerra política aí no mundo, terrível, não está? Pois é. E aí também a gente tem que tomar todo cuidado. Então, isso aqui é bem atual a palavra. Então aquele líder lá, e lá fala que o homem não vai poder comprar e nem vender. E muitos vão morrer por defender a fé. Né? Os que tiverem aí, eu acredito que o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18 acontece antes, e os que não aceitarem Jesus ficarem vão ficar para a grande tribulação. Então a visão, uma das visões escatológicas é a que eu defendo é essa, ok? Daí quando ficar, ele vai ter que pagar com a própria vida. E lá fala no Apocalipse 13 que a pessoa vai ter que morrer. Por quê? Porque se ele não se submeter, se ele não aceitar a marca, o sinal na fronte ou na testa, ele não vai comercializar. Está lá, lê lá. Apocalipse capítulo 13. Vai ter um líder mundial, né? E ele vai fazer sinais, poderes. O dragão, vai ser permitido o dragão dar a eles poder para fazer sinais, grandes sinais. Até curar um ao outro lá. Eu não sei quem talvez seja o líder político que machuca, ficou mortalmente ferido, o líder religioso vai lá e faz um milagre e cura ele. Será que é? É mais ou menos assim, né, que está dizendo lá. Então é assustador a ideia de buscar uns sinais. Eu gosto de uma passagem de Deuteronômio, me parece que Deuteronômio 13, eu vou dar uma olhadinha aqui se é Deuteronômio 13, que vai falar sobre essa questão do sinal. Deuteronômio 13 fala, vamos ver se a minha citação, que eu estou falando aqui meio que de improviso essa parte, se é realmente, sim. Então os primeiros versículos de Deuteronômio 13 falam, então fala assim, olha, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então, está dizendo o seguinte, que Deus pode testar, lá no tempo de Moisés já falava isso, imagina hoje. Deus pode permitir que a fé seja testada, que o anticristo faça sinais extraordinários, né? Agora, você se move pela fé nas escrituras ou por sinais, né? Essa então é que é a pergunta, a grande questão, né? Agora, continuando então, a gente percebe então na nossa caminhada aqui o seguinte, Jesus fala então do sinal de Jonas, né? O homem pediu para que Jesus descesse, né? Então no versículo 49 ele vai pedir, o nobre pede para Jesus descer até a cidade, né? Ele, vão comigo, Senhor, vão com meu filho, meu filho está à beira da morte, né? No versículo 49 do capítulo 4 de João, né? Onde nós estamos. Então aqui a gente vai ver o seguinte, Jesus então não vai descer, né, com ele. Jesus não vai descer com ele. Eu faço aqui uma observação, o seguinte, ele queria que Jesus voltasse com ele. Então, aqui o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar que Jesus, ele fez uma cura à distância. Jesus falou, vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Aquele homem creu e voltou. O texto diz que ele andou aproximadamente uns 32 quilômetros. Ele até demorou dias, encontrou o pessoal no outro dia e perguntou, que horas foi que ele melhorou? Foi às 7 horas. Foi o mesmo horário que Jesus tinha falado com ele. Então o texto fala que ele deu e toda a sua família. Agora, vamos pensar nesse versículo aí, quando Jesus falou assim, Jesus mandou, vai, teu filho vive. Olha que coisa interessante, olha. Quem fala Jeremias 23, versículo 23? Jeremias capítulo 23, versículo 23 fala assim, olha, acaso, Deus falando, sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Então, acaso sou Deus
né? Sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Então eu gostaria de aplicar este versículo e esse lance, esse texto, quando Jesus vai até o Filho vivo. Jesus não precisa de pôr a mão em ninguém, aproximar de ninguém, estar perto de ninguém. A palavra de Jesus tem poder. Então às vezes você está me ouvindo, você está longe de mim, você está muito longe. E talvez você se sentindo muito longe de Deus. Mas a palavra de Deus, ela chega onde você estiver. E ela faz o efeito que precisa fazer. Ela faz a transformação que precisa fazer. Ela faz. Então, Deus é Deus de perto. Para nós, precisamos de estar próximo, precisamos de ver, precisamos ouvir, precisamos sentir. Deus é um Deus também de longe. Então, Jesus não foi lá. Jesus falou, vai que teu filho vive. A 32 quilômetros. O filho que estava mortalmente doente, ele recuperou. Então, eu quero te incentivar a praticar a fé. Crer no Senhor Jesus Cristo. Porque ele falou assim, olha, quando ele fala, ide, lá no finalzinho de Mateus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E ele fala assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele fala também que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Mateus 18, versículo 20, ali eu estarei. Então, essas são promessas do Senhor Jesus, não é minha, mas é de Cristo. E se você crer, você vai receber a graça, a bênção de Deus. Né? Então, Jesus não foi. Jesus essa foi uma cura à distância. Eu queria lembrar aqui, fazer um exercíciozinho, para aplicar a palavra, num outro caso, que aconteceu uma cura à distância. Você lembra? Uma cura à distância? Né? Então tá, talvez você lembrou, talvez se você falou Eliseu, você acertou. Né? No capítulo 5 de 2 a Reis, 1900 anos antes de Cristo, por aí, né? Aconteceu aquela história eu vou contar ela rapidinho, que tem semelhança com esse caso. Naquele momento da história ali, a gente percebe o seguinte: Síria, um país, Israel, outro país. Síria, Israel, eles eram um país que estavam mais ou menos, não estavam exatamente em guerra, mas qualquer coisa era motivo para guerra entre eles, não eram muito amigos não. Tinha um comandante lá do exército sírio, da Síria, de vez em quando eles faziam expulsão, ia lá guerrear contra uma cidade só, não era todo o estado, e voltava, todo o país. E fala a Bíblia, no capítulo 5 de 2 Reis, que o comandante do exército da Síria foi em Israel lá, o pau quebrou lá, e ele voltou, umas pequenas discussões para pegar alguma coisa, não sei o que é, mas foi lá, o pau quebrou, e ele voltou e trouxe alguns cativos. Uma pessoa que ele trouxe cativo foi uma menina, uma adolescente, e ele entregou ela para a esposa, ele falou, essa vai ser nossa empregada. Esse é o Amã, que era, Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Então, um homem cheio de honra, ele era o general lá da Síria. Um dia, ele, provavelmente trocando de roupa, a menina viu que estava lá cativa, que estava lá como empregada, que foi capturada na guerra. Ela viu ele, e olha que interessante, foi a primeira coisa que eu achei interessante, que eu queria aplicar, 2 aplicações. Essa é a seguinte: ela falou assim, olha, não deveria ser assim como o meu Senhor, falando para a esposa do Naamã. Lá em Israel tem um profeta de Deus e ele resolve o problema dele. Então, o que Naamã tinha? Ele tinha lepra, uma doença incurável. É como o câncer hoje. E ele dava muitas feridas. Então, aquela roupa de general bonita, quando ele tirava, eu imagino ele tirando aquela roupa bonita e tal, algodão, alguma coisa assim, por causa das feridas. A lepra dá muitas feridas. Então, a esposa do Naamã falou com ele, e ele foi e falou com o rei. Falou assim, a menina aí, veio e falou que lá em Israel tem alguém lá que pode me curar. E é interessante pensar na menina numa coisa: por que ela não estava deprimida? Por que ela não estava desesperada? Por que ela não estava cheia de depressão? Porque a situação, ela era prisioneira de guerra. A Bíblia, gente, o Evangelho, eu diria que hoje o mundo, essa visão de mundo atual, que eu não vou entrar no ponto de vista político, você sabe,
ela prega tudo o contrário da Bíblia. Por isso que o grande inimigo da nova ordem mundial não é o capitalismo, é a palavra de Deus. Por quê? Eu vi um professor comentando isso, um professor da Universidade Federal de Pernambuco. Se você quer título, o sujeito é doutorado em filosofia. Esqueci o nome dele, Jugman, parece o sobrenome dele. Um negócio assim, Rodrigo Jugman, se eu não me engano. Ele falou que o povo, a nova política, né, a nova visão de mundo político que está ganhando o mundo, odeia o cristianismo. Por quê? Você sabe por quê? O cristianismo, e ele cita, eu achei curioso, com um doutor em filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, falar isso, né, no vídeo que eu recebi há pouco. Ele fala que que a ideia de revolução que as pessoas têm o tempo todo na mente, na verdade é uma rebeldia, que começa, ele fala em outras palavras, mais ou menos isso, no Éden. Quando o homem sai, é expulso do Éden por conta do pecado, um anjo é colocado na entrada do Éden com espada flamejante. Ele comenta isso, e é verdade, está lá em Gênesis, para que o homem não retornasse para o paraíso na terra. Então não há mais paraíso na terra, o paraíso é transcendente, ele é na outra vida. Ele falou certo. E os regimes políticos querem substituir a Bíblia, líderes políticos querem ser Deus, querem ser Cristo, querem governar o mundo e querem pregar que existe o paraíso, que nós vamos encontrar o paraíso aqui. Nós não vamos. E quem vai ser o grande chefe, está tendo um ensaio, é o que eu já mencionei, o anticristo. Ele vai governar antes de Cristo, a igreja vai ter subido e ele vai prometer um novo paraíso aqui e vai enganar, como diz o texto lá, as pessoas serão, como diz 2 Tessalonicenses, onde eu li, capítulo 2, capítulo 13 de Apocalipse, serão infelizmente enganados. Por quê? Porque rejeitaram Cristo. Infelizmente vai acontecer isso com muitas pessoas. Entende? Então, no caso da menina, então, nós não somos cheios de razão, cheios de depressão. Então, às vezes a gente vive numa situação diferente, minha condição financeira não está boa, o outro é rico, é poderoso e tal. Jesus veio para morrer pelo pecado de todos. A gente não impõe, né, no outro a divisão dos bens dele, não. O modelo atual, social, da sociedade, que as pessoas propõem, que os intelectuais propõem das universidades, que é substituir, impor para a sociedade igualdade, não funciona, é falso. Então, aquele princípio de liberdade, igualdade e fraternidade, né, é uma imitação, eu costumo dizer, do final de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo 13. Fé, esperança e amor. Essas três coisas ficam: a fé em Jesus, a esperança da volta dele e o amor a Deus e o próximo. É esse tripé que Deus deixou. A igualdade, liberdade e fraternidade é coisa dos homens. Isso a gente tem que praticar enquanto a gente é crente em Cristo, que a gente tem o Espírito Santo, porque o homem natural não consegue ver essas coisas. Ele pode até falar disso, mas ele não consegue viver essas coisas, porque ele não tem o Espírito de Deus permanente na vida dele. Isso, entende? Então, se você esperar agora a felicidade aqui nesse mundo, você é o mais infeliz de todos os homens, porque tem um versículo que fala isso. Não, se a nossa esperança em Cristo, Senhor, diz apenas as coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É isso que a Bíblia fala, ok? Isso tem em Coríntios, tá? Agora, quando a gente fala então dessa forma, então o que as pessoas vão perder na verdade? O que nós estamos perdendo, amigos e irmãos? Primeira coisa que nós estamos perdendo, ainda não perdemos no Ocidente, que é cristão, mas as pessoas, a tendência nós perdemos a liberdade, né? Porque fraternidade quase não existe, a não ser aqueles que têm o Espírito de Deus no coração, amam o próximo, amam até o inimigo, mas as pessoas não amam, as pessoas amam a si próprias, são egoístas, né? Então não há fraternidade, de um modo geral, né? Igualdade não há, né? E não é para impor a igualdade, porque a Bíblia não ensina isso, né? E liberdade, quando tentarem colocar a igualdade, na verdade estão tirando a sua liberdade, não tem nada, entende? Então por que eu falo que a igualdade não existe? Eu vou dizer por que não existe. Jesus, por exemplo, teve alguém que chegou para Jesus e falou assim: mestre, isso aconteceu, peça meu irmão para dividir comigo a minha herança, a herança dos meus pais. Então Jesus falou assim: quem me pôs por juiz entre vós? Aí Jesus faz uma crítica, ele vai e fala assim: vocês não podem amar a Deus e as riquezas. Ele fala,
Ele aproveita esse momento para falar: não podeis amar a Deus e as riquezas. Então, a questão de condição financeira é o seguinte: tem patrão, tem empregado. Se a pessoa é gananciosa demais, tem gente que é pobre e é ganancioso, tem gente que é rica e é ganancioso, tem gente de todo jeito. Então é o seguinte: lá em Atos, a igreja, no início, os irmãos viviam tudo em comum, capítulo 2, eles distribuíam as coisas entre eles, porque eles quiseram. Porque o livro de Atos, os Apóstolos, é um livro histórico. A Bíblia nunca pediu ninguém para fazer isso. Muito pelo contrário. Né? Os macedônios, lá no capítulo 9, se não me engano, de 2 Coríntios, fala o seguinte: eles faziam as doações para as outras igrejas na liberdade do coração. Então, se as pessoas não querem fazer as coisas na liberdade do coração, parabéns. Agora, impor, tomar de um para dar para o outro, a Bíblia não ensina isso, ok? Isso não é ensino do cristianismo. É por isso que as pessoas querem, sabendo disso, querem acabar com o cristianismo. Muitos políticos querem acabar com o cristianismo, ok? Então, aquela menina, a nossa responsabilidade, ela não é, a culpa não é da sociedade, a culpa é nossa individualmente. Então, Deus expulsa o homem do jardim, o homem põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente, e nós continuamos pondo a culpa nos outros e na sociedade. Mas nós deveríamos olhar para Cristo, né? Ele pagou pelo nosso erro, pelo nosso pecado. A Bíblia diz que Deus o fez culpado por nossa causa, né? Deus o fez maldito por nossa causa, quando o puniu na cruz. Foi Deus que puniu Jesus na cruz, né? Porque enquanto os homens faziam maldade, quando abundava o nosso pecado, tentando crucificar Jesus ali na cruz, né? Superabundou a graça de Deus. Então era Deus que estava executando Jesus. Então era o sumo sacerdote, assim como o sumo sacerdote, o sacerdote executava o cordeiro lá no Antigo Testamento, foi Deus que executou Cristo. Quer dizer, quando Cristo fala: Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava punindo por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Isso está escrito em Efésios 2, versículo 8, versículo 9, né? E quando a gente crê, reconhece que é pecador, o Espírito de Deus vem sobre nós, nós seremos selados. É a fé que nos salva. E as boas obras? E onde é que eu provo isso? Efésios 1, 13 a 14, seremos selados. Uma carta selada, uma placa de carro selada, ninguém pode mexer. Com relação à santidade, separação, a vida para agradar a Deus, estudar a Bíblia, alimentar das coisas espirituais, santidade, isso aí, todo cristão que recebeu o Espírito Santo tem a obrigação de viver a santidade, né? Para não envergonhar o Evangelho de Cristo, né? Então é isso, para poder ganhar novas criaturas, para poder ser um cooperador no Evangelho, na obra, como Paulo foi e saiu pregando o Evangelho. Então aquela menina, ela estava alegre. Olha que interessante, alegrai-vos do Senhor, já mencionei, né? Amã, então, o rei da Síria manda carta para o rei de Israel se desespera, achando que era intriga para a guerra. Eliseu fica sabendo e fala assim, manda um recado para o rei, fala assim, há Deus em Israel. Avisa o rei, por que ele está aí rasgando as roupas, com medo do rei da Síria? Há Deus em Israel. Então, Naamã fica avisado que o profeta, na verdade, estava em outro lugar, em Israel mesmo, né? Ele vai no profeta, o profeta Eliseu, ele chega em frente à casa do Eliseu, com aquela comitiva toda na mão, um homem de alta patente, e diz o texto lá, em 2 Reis, capítulo 5, que Eliseu manda avisar, para ele ir lá no Jordão e banhar 5 vezes. O Jordão era um rio, assim, subarrento, fininho. E lá ele vai e fica revoltado, porque o grande homem não foi recebido, né, pelo profeta. O profeta não pôs a mão, não criou nenhum ritual, não gritou Deus, não fez aquele ritual todo para todo mundo ver, não. Eliseu nem saiu lá de dentro da casa dele, a casinha pequenininha dele, ele nem saiu. Manda dizer o homem lá para banhar no Jordão 7 vezes. Ele falou, mas lá não tem os rios melhores? Ele cita 2 rios, um é o Farfá, o outro eu esqueci, né? Não tem rios melhores lá em Damasco? Porque eu vim aqui banhar nesse rio sujo? E aí ele tinha felizmente, o conselho. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Você anda no conselho dos ímpios, né? E feliz é o homem que tem alguém que o aconselha nas coisas boas, né? Então os conselheiros dele falou para Naamã, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não teria feito? Você não teria feito? Aí comecei Naamã foi lá no rio barrento, fininho,
mergulhou no barro lá 7 vezes. Mergulharam, não voltaram em nada. Na 7ª vez ele estava igual, a pele, ele estava igual de uma criança. Ele voltou lá, vamos voltar lá onde está Eliseu. E queria dar Eliseu presente, muita prata, muito ouro, muito vestido, roupas de tigre, né? Roupas de grife. Eliseu não quis nada. Isso fala de quê? Que Eliseu não trabalhava para receber honra dos homens. Então o Espírito de Deus, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A Bíblia fala, Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso nos faz lembrar de quê? De que ninguém precisa mudar a Bíblia, o Antigo Testamento, porque Cristo é o mesmo. Lá no Antigo Testamento aconteceu isso com Eliseu. O Espírito que estava em Eliseu é o mesmo Espírito de Cristo, porque Cristo não quis honra. O que ele falou com o oficial, o homem próximo a Herodes? Ele falou assim, vai que teu filho vive. Teve a oportunidade de ele querer dar presente a Jesus, ele creu que foi, mas com um pouquinho na dúvida, ele virou e foi. E lá ele creu. Mas Jesus veio fazer o quê? Jesus veio para que as pessoas crescem nele. Ele não veio receber honra no mundo dos líderes mundiais, não. Jesus veio para morrer pelo pecado da humanidade. Então quem quer fazer a obra do Senhor, faz a obra do Senhor, não está atrás de honra dos homens. É isso que Eliseu não quis. Então Eliseu nesse momento ele é um tipo de Cristo. Então Cristo falou no meio daquele monte de gente ali. Jesus falou, vai teu filho vivo. Aquelas pessoas viram? Ninguém viu. Mas o filho estava vivo? Estava. Mas aquele homem viu que o filho realmente ele recebeu a cura. Então, nós podemos dizer o seguinte, e aquele oficial creu, né? Ele creu. E esse é o primeiro exemplo então, de uma família inteira que se converteu. Nós temos outros exemplos como o carcereiro de Filipos e Crispo. O carcereiro de Filipos em Atos 16, 34 e Crispo em Atos 18, versículo 8. Então Jesus nos evidencia que o Filho de Deus que é o Filho de Deus e que Deus não está limitado por espaço físico em que vivemos. Deus não está limitado em espaço físico nenhum, né? E é o seguinte, Deus nos ouve quando nós obedecemos a sua palavra. Nós devemos crer em Deus, essa é a pergunta. Nós cremos nele em todo tempo, em todo lugar que nós estejamos, nós cremos. Então nós devemos crer em Jesus, né, em todo tempo, em todo lugar que nós estivermos, nós devemos crer e pensar que é a fé. Jesus veio dando sinal para que os homens crescem. Esse que era o grande objetivo do Senhor Jesus Cristo. Mostrar o Evangelho, falar que aquele Cristo que haveria de vir, finalmente ele veio, né, para que os homens cresçam. E ele fala, por exemplo, ele falou, né, ele mesmo falou, assim, quando você olha para João, no mesmo João, aqui no capítulo da frente, capítulo 5, no versículo 39, Jesus fala assim, olha, examinai as Escrituras, porque vocês julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então isso está escrito em João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, ou seja, lá fala que eles examinam as Escrituras, né? Então devemos sim examinar as Escrituras, porque vocês examinam porque julgais encontrar nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, milagres, né? O maior milagre que pode acontecer é o Espírito Santo vir sobre nós e mudar o nosso caráter. E o que nos convence de pecado é o Espírito de Deus, né? Outra parte, Jesus falou assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quem conhece as Escrituras e crê, como diz no capítulo 10 de Romanos, ouve a Escritura e crê, será salvo, né? Então, a alegria que a gente deve ter, igual Jesus falou quando ele enviou aqueles 70 homens que foram fazendo sinais, Jesus enviou 70 discípulos.
e eles entravam, eles faziam sinais, expulsavam demônios, aí eles voltaram felizes, porque eles viram, eles expulsaram muito de demônios e tal, e as pessoas ouviam eles. 70 homens saíram para a cidade de 2 em 2, então deve ser 35 cidades. No Evangelho está escrito. Jesus falou assim: vocês devem alegrar, não porque por causa dos sinais, milagres, por causa dos demônios vos obedecem, nem vos obedecem, porque vocês mandam sair, não por isso. Vocês devem se alegrar, porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus. E eu fecho com um versículo que Jesus falou assim, do homem que era rico. Jesus veio para o rico, Jesus veio para o pobre, Jesus veio para todos. E eu fecho com a palavra que Jesus fala para um homem rico, que tinha muitas propriedades, e ele confiava no dinheiro, ele confiava nas propriedades dele, né? Quando Jesus disse para ele o seguinte, e ele falou assim: olha, eu vou juntar muito, hoje poderia ser dinheiro, né? E na época cereais, vou juntar o meu ciro lá para ter alimento fartura para muitos dias. Aí Jesus fala com ele assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens feito? Para quem será? Que assim seja, que Deus te abençoe e que a palavra dele possa fazer o efeito necessário na sua vida.